Estamos ao vivo, muito boa noite. Eu sempre esqueço o dia de falar. Hoje é dia 31 de janeiro de 2022 e vamos falar aqui sobre, para mim, na minha opinião, esse é o principal empecilho, o principal influenciador na nossa baixa autoestima. Então, como eu falo sobre autoestima para enfrentar os medos da vida, eu tenho a obrigação de esclarecer, eu me vejo nessa obrigação de esclarecer esse tema, tanto para mim quanto eu escuto novamente, né? Mas aos outros, a você que está aí do outro lado, tá? Então, hoje vamos pensar sobre comparação. Eu coloquei aqui o título aqui, comparação e desespero, o eterno desgraçamento da cabeça. Por que é o eterno desgraçamento da cabeça? Porque uma pessoa que se compara, ela vive muito pouco na vida real. Ela tá boa parte da sua vida, da sua história aqui. Ela constrói muita coisa e vive pouco do real. Eu tô tocando isso, eu estou sentindo, eu tô ouvindo barulho, eu estou aqui na sala de casa, em Criciúma, Santa Catarina, né? Ela tem essa dificuldade de vir pro agora. Então, por isso que eu coloquei esse título, que tem muito a ver com uma pessoa que está em comparação constante. Na verdade, a comparação, e já entrando aqui, né, aparece uma pessoa na internet, aparece uma pessoa na rua, você não conhece, aparece uma colega, uma celebridade na televisão, e aí quando você se vê, é algo muito sutil, quando você se vê, você já está se comparando. Você descobre algo dela e vê que ela tem algo que você não tem. E então a gente acaba se convencendo de que o outro tem algo que eu não tenho. A gente acaba se convencendo de que o outro é algo que eu não sou. Uma visão de uma pessoa que se compara é sempre em opostos. O outro é e eu não sou. Ou eu sou e o outro não é. Mas quando funciona isso, quando eu falo que eu sou e o outro não é, eu sempre estou embaixo. Uma pessoa que se compara, ela sempre vai se puxar para baixo. Sabe? Então, a comparação é a base para que ela está se comparando com ela, seja os bens materiais. O Felipe disse verdade. Seja bem-vindo, Felipe. Quando a gente menos espera, a gente está comparando a aparência, né? Quando a gente menos espera, a gente está comparando aquilo que a outra pessoa está fazendo, e aí a gente pensa, poxa, ele está lá, eu não consigo estar. Ele conseguiu, eu não vou conseguir, porque a gente coloca uma exigência altíssima para nós, enquanto o outro, para ele é fácil, sabe? Então, a gente se sente extremamente ruim porque a gente coloca exigência, como eu já falei. Então o outro é capaz, eu não sou capaz. E aí a gente começa a pensar, poxa, mas eu não sou tão bom assim. Eu não sou tão engraçado assim. Eu não sou tão inteligente assim. E aí deixa eu dar um exemplo meu. Um exemplo bem meu, assim, bem particular. Né? Eu sou psicólogo. Gosto. Amo o que faço, gosto muito de estar aqui, gosto muito do que eu faço, gosto muito de trabalhar na psicoterapia, com a psicoterapia. Estou muito feliz com o que eu faço e para onde eu estou caminhando. Estou muito grato por tudo, sabe? Mas eu posso estar conversando com uma colega minha que se formou no mesmo tempo do que eu, colega próxima, assim. E a gente está conversando sobre pacientes e ela fala assim, tô com tantos pacientes. E aí eu vejo que ela está com quase o dobro de pacientes do que eu estou. E aí os pensamentos que me vêm diante disso o que está de errado comigo? Né? Por que com ela dá certo e comigo não dá?
Voltou. Perceberam o que aconteceu nesse último pensamento? Eu pensei assim, ó, muito rapidamente e muito sutilmente. Ela me falou algo, eu já pensei. Por que com ela dá e comigo não dá certo? Esse pensamento tão sutil, ele anulou totalmente a minha felicidade e a minha gratidão em relação à minha profissão, em relação à minha jornada, sabe? Por isso que a comparação é a base da falta do amor próprio. Porque eu não me sinto capaz de construir minha vida, logo eu vou me sentir infeliz, logo eu vou me sentir insuficiente. E aí o meu amor próprio vai por água abaixo. O Felipe falou que a comparação nunca é justa verdadeiramente. E aí eu já vou adiantar, muito boa essa colocação do Felipe, porque eu já vou adiantar algo que eu tinha colocado aqui. Essa comparação, é muito raramente a gente olhar para a pessoa e dizer, poxa, que legal, que a vida dela tá incrível e a minha vida também tá incrível. É muito difícil, é muito raro. Ou a gente se compara com uma pessoa que tem aquilo que a gente queria ter, né? E aí a gente utiliza da conquista dela para se rebaixar ainda mais. Ou então, essa forma não é uma forma saudável de construir a autoestima, mas a gente faz, algumas vezes, é olhando para quem está abaixo da gente e dizendo, poxa, ele está pior do que eu, né? E aí eu tô legal ainda, né? E aí a gente constrói uma autoestima em cima disso, que não é tão bom. Então, realmente, é muito difícil a gente se comparar com alguém que está no nosso nível, assim. E assim, isso até o Felipe colocou, e até é interessante a gente pensar. Porque o que é alguém estar no nosso nível? Se a gente for pensar, não tem nível. Todo mundo está na sua jornada. E assim, mesmo que as pessoas estejam na mesma classe social do que eu, isso não quer dizer que eu esteja no mesmo nível do que ela. Ela pode estar na minha frente. Eu posso estar desenvolvido em alguma área mais do que ela. Não, é muito difícil. Agora eu estou até pensando aqui com vocês. E eu vejo que é muito difícil eu me comparar com alguém que está no meu nível. Porque quem é que está no meu nível? Como é que eu vou saber se a pessoa está no meu nível? Eu só posso dizer que a pessoa está no meu nível se ela tem a minha gama de conhecimento, a minha forma de ver o mundo, sabe? E ninguém tem a minha forma de ver o mundo, sabe? Então, faz sentido a gente querer se comparar com alguém que está fora da gente, por mais que a gente se compare. E eu vou falar disso mais pra frente. Mas se for para se comparar, se comparemos com nós mesmos, né? Porque um olhar para fora é sempre um perigo, Então, deixa eu dar outro exemplo aqui. Não, vou voltar. Pensando que a comparação é a base da minha falta de amor próprio, como que a gente vai resolver isso? Como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai encarar essa situação? E o primeiro passo aqui, antes eu ia falar um outro exemplo meu, mas vou colocar esse primeiro passo. O primeiro passo para lidar com a comparação é nunca tentar parar de se comparar. Não tem como. Não dá. Essa é uma experiência humana. Então, a gente tem que lidar com aquilo. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. A gente tem que lidar com a forma com que a gente se compara. Com o que nós comparamos. O que nós comparar. É tudo isso que acontece dentro da gente que a gente tem que ver, sabe? Parar de se comparar a gente não vai. Porque a gente está todo tempo, né? A experiência humana se constitui à base da observação e da comparação. A gente diz que algo é bom ou ruim porque a gente comparou. A gente diz que algo é bom ou é feio
ou bonito ou feio porque a gente comparou. A gente diz que algo é eficaz ou não porque a gente comparou, sabe? Então não tem como a gente fugir da comparação. Mas, deixa eu ler o comentário do Felipe. A comparação com o eu de ontem me parece ser mais justo. Pois é, porque se a gente pensa em alguém do nosso nível, quem é que está no nosso nível? Não sei. O meu irmão tá no meu nível? Não sei. Não sei. Eu vejo meu irmão, ó, aqui já comparando, tá? Eu vejo meu irmão infinitamente melhor do que eu. Em pensamento, em raciocínio, em inteligência, em simpatia. Pra mim, o meu irmão, os meus irmãos, né, são, sim, fantásticos, né? Mas como é que eu vou me comparar com eles? Se eu tenho a minha história, sabe? E eles têm a história deles. Tem um exemplo que eu acho bem interessante, que eu li em algum lugar e eu acho bem interessante. Se perguntar pra vocês, o que é mais importante? O braço, as mãos ou a perna? O que vocês acham? Vamos ver aí. Pode dizer, outra pessoa pode dizer que é a perna, mas o que nenhum de nós vai discordar é que cada um tem a sua função. Então não tem como comparar o que é mais importante, o que é melhor, sabe? Porque a mão tem a sua função no meu corpo, né? E o meu pé, a minha perna tem outra função, então não tem como comparar. Assim é quando a gente se expõe, se coloca na aventura. É uma aventura, né? Porque a chance de a gente quebrar a cara é muito grande. Então, eu me perdi na fala. Mas deixa eu ler o comentário do Felipe ali. Comparação gera contraste. Contraste gera consciência. O ser humano é consciência. O problema talvez seja o valor que atribuímos para os objetos comparados. Exatamente. Exatamente. Agora eu tô pensando. Tudo depende da forma como a gente vê aquilo, né? Se a gente se compara, agora o Felipe está me fazendo pensar. Se a gente se compara para nos inspirar, vamos dizer assim, se a gente se compara para crescermos, até existe uma possibilidade. Sim, existe. É muito louco, porque as pessoas fazem perguntas para psicólogos e o psicólogo geralmente costuma dizer depende, depende, depende. Mas é por causa disso. É por causa disso. Porque nada tem uma resposta concreta. É isso e ponto. A comparação é ruim e ponto. Sabe? Não tem como eu olhar as coisas e dar uma resposta. Sabe? Então, a gente está pensando aqui que pode haver uma comparação saudável. Pode haver uma comparação que nos impulsione para frente. E se nos impulsiona para frente, para a ação, é saudável. É saudável. Tudo que nos impulsiona para o movimento é saudável. Sabe? Agora, aquilo que nos mantém parados aqui dentro da cabeça, poxa, ele tem, eu não tenho, ele conseguiu, eu não consigo. Aí já é uma comparação maléfica, sabe? Então, Rubens, fica à vontade aí, mano. Nós estamos trocando ideia aqui e estamos chegando no bom senso que a comparação nem de toda é ruim. Nem de toda é ruim. Porque eu posso me comparar, mas tudo depende da forma como eu vejo aquilo que eu estou comparando. Então, obrigado, Felipe. Obrigado pela contribuição. Deixa eu dar outro exemplo aqui de como a autoestima ela nos tira de uma percepção dessa comparação injusta que a gente está comentando aqui e nos leva para cima, nos leva para uma comparação saudável. Eu produzo materiais para a internet. E assim,
eu vejo pessoas produzindo, falando do mesmo assunto do que eu sigo essas pessoas também, e eu penso assim, antes eu pensava assim, poxa, mas o fulano fala o que eu falo. Eu fui construindo a minha autoestima, quando eu fui construindo o meu suporte em mim mesmo, eu fui olhando pra mim e eu fui vendo que eu era diferente deles, sabe? E eu fui vendo que a questão não é o conteúdo em si que um Wi-Fi nos proporciona a todos nós, sabe? A diferença está muito em mim. Em mim. Eu sou a diferença do meu conteúdo, sabe? Então, quando eu olhei pra mim, eu ganhei suporte para fazer as coisas, sabe? A autoestima, ela me tirou dessa comparação injusta e me levou pro jogo, me trouxe pro jogo, sabe? O Felipe disse, já passei muito isso. Sim, para quem não conhece, o Felipe, ele é professor de inglês, né? Então, provavelmente sim, deve ter passado muito isso, né? Então, gente, a autoestima, ela nos tira de uma comparação injusta e nos leva para a realidade. E a realidade, não existe uma comparação para nos levar para baixo, mas a realidade existe uma comparação talvez que nos impulsione, e talvez exista uma comparação que nos leve para dentro, e essa comparação é sadia, tá? Então, pense nisso. Pensando nessa comparação, a gente precisa olhar o que a gente está fazendo com as nossas redes sociais. Como a gente está utilizando as nossas redes sociais. Porque muitas vezes a gente é justamente para a gente se ver como não merecedores de alcançar aquilo. A gente segue as pessoas justamente para perceber ou para afirmar para a gente que tem gente muito melhor do que a gente. Olha só que loucura. E muitas vezes isso não está de forma consciente. Está de forma consciente, melhor dizendo. Muitas vezes isso está de forma inconsciente. A gente tem um padrão que não cabe na nossa vida, que não cabe na nossa realidade, mas mesmo assim a gente segue. Por quê? Pra quê? Qual é o objetivo? Ah, mas eu quero ver a vida do fulano. Tá, beleza. Até pode ver a vida do fulano. Mas perceba-se, se aquela vida te faz te inferiorizar, não faz muito sentido, sabe? Porque quando você se compara com as pessoas, você vai sair perdendo. Quando eu me comparo com as pessoas, eu vou sair perdendo. Porque, como a gente falou no início da live, quem é que está no nosso nível pra gente se comparar? Sabe? Então, mas aqui, vamos ver um exercício para lidar com isso. Vamos ver um exercício. Primeiro ponto, que eu acabei de falar, coloque um filtro nas suas redes sociais. Não siga qualquer um. Siga quem te inspira, quem trabalha a sua autoestima, quem te faz rir, sabe? Não siga pessoas que te mantêm suando, correndo atrás de algo que é impossível para você, sabe? Muitas vezes as redes sociais são usadas de maneira não saudável. Me parece ser uma distração. Sim, porque muitas vezes a gente está triste, daí é muito mais fácil a gente ficar olhando pro Instagram, ou pro Facebook, ou pro YouTube, do que olhar pra gente. Muitas vezes a gente tá com raiva, muitas vezes a gente tá com medo, é muito mais fácil. Eu particularmente, eu tenho visto muito vídeo do Porto dos Fundos, assim, meio que tomei um hábito, assim. Então, eu geralmente abro o celular e geralmente aparece ali entre os primeiros, assim. E aí muitas vezes a gente olha pra rir, mas é pra desviar,
sabe? Daquilo que a gente tem que ver. Comecei com esse processo. Eu uso a rede social e não deixar ela me usar, tá? Seguir quem faz sentido pra mim. É muito importante, né? É a primeira parte do teu comentário. Eu uso a rede social e não deixo ela me usar, sabe? Isso é extremamente importante. Isso é extremamente saudável pra gente. Quem está no controle? É a rede social, é o nosso celular ou é nós mesmos, sabe? Então é um processo de se perceber e de ir lidando com as questões, de melhora um pouquinho aqui, melhora um pouquinho ali, melhora um pouquinho lá, melhora um pouquinho, de pouquinho em pouquinho as grandes mudanças vão sendo feitas, sabe? E aí agora vamos pensar um exercício que eu achei muito interessante, que eu li num livro, e faz muito sentido, sabe? Por quê? Porque a comparação é sempre aquilo que nós somos de ruim, sabe? Então, esse exercício vai ser impossível aquela comparação permanecer. E aí eu vou te pedir para você, qual é o exercício? Retire um tempo para você sentir orgulho das suas conquistas. Você pega um caderno e escreva todas as conquistas. E esse exercício é muito poderoso, por quê? Porque ele vai construindo um arsenal de ferramentas. Para cada vez que a comparação vier, você coloca um argumento positivo. Traga uma conquista. Cada vez que o pensamento negativo vier, traga uma conquista. E aí você vai confrontando aquilo que é fantasia, aquilo que é o extremo e que quer nos puxar para baixo. Automaticamente a gente não vai descer com tanta facilidade. E com o tempo, com o enfrentamento, a gente acaba não descendo mais. Quando vier a fantasia, comparar e colocar o outro lá em cima e nos colocar lá embaixo, logo já vai vir a conquista e vai dizer: ei, não é bem assim. Tu tem essa e essa e essa e essa qualidade. Tu tem essa conquista, tu tem essa conquista, tu tem essa conquista. E isso não é um ato de humildade. Ou melhor, um ato de arrogância. Ou um ato da falta de humildade. Isso é um ato extremamente saudável e necessário. Sabe? Porque muitas vezes a maior crença que a gente tem de a gente reconhecer as nossas conquistas, de receber o olhar do outro e dizer: poxa, tu fez algo legal, e eu dizer: eu concordo. Uma das maiores crenças que mais impedem a gente de reconhecer os nossos elogios que a gente recebe é a crença de que a gente está sendo arrogante, de que a gente está sendo orgulhoso, de que a gente quer se achar, sabe? Então isso não é uma falta de humildade. Escrever os bens, aquilo que nos faz sentir orgulhoso de nós mesmos, não é um ato de falta de humildade, não é um ato de arrogância, sabe? E assim, não coloque mais, né? Não coloque mais, não coloque culpas. Fui promovido porque eu sou o funcionário mais antigo do setor. Não, você foi promovido. Estou com aquela pessoa porque ela não encontrou alguém mais interessante. Não, você está com aquela pessoa. Ponto final. Você fez ou não fez? Fez, ok. Sabe? Pode ser começando com terminei o ensino médio. Pode ser com passei na matéria de química na faculdade. Pode ser com tive um bebê. Ou tive um filho. Né? Pensando na mulher grávida, pensando no pai. Pode ser saindo da cidade natal. Eu saí da cidade natal muito cedo. Isso é uma conquista, sabe? Eu estava conversando com uma pessoa e é muito interessante como a gente tem dificuldade em olhar para nossa história e ver poder nisso. Eu estava conversando com essa pessoa e ela disse assim, ela contando a história dela e a história dela fala, ela me relatando, ela disse, né? Poxa, saí
da minha cidade natal com 18 anos. Mas assim, gente, ela não saiu com 18 anos hoje e foi para outra cidade. Não, ela saiu com 18 anos na década de 50. Na década de 50, ela saiu da cidade natal e foi para outra cidade, tal, lidar com a vida e com muita dificuldade, tal e tal e tal. E ela hoje ela é uma pessoa que conquistou muita coisa. E aí eu olhei para ela e disse assim, cara, o que tu diria para essa menina que saiu com 18 anos da cidade natal e foi pra cidade e isso? E aí ela disse assim, poxa, essa menina tem coragem. Essa menina tem coragem. E aí isso marcou ela, porque ela não tinha se reconhecido como uma pessoa de coragem, sabe? Então se a gente olhar para nossa história, a gente vai ver que tem muitos pontos positivos, tem muita conquista, tem muita coisa para a gente se sentir orgulhoso de nós mesmos. E esse exercício é justamente isso, é resgatar essas conquistas para que quando as comparações venham, a gente rebata, a gente confronte, sabe? Então, pense que essa lista ninguém irá ler. Pense, já que temos essa crença de que pode ser uma arrogância minha, pense em que ninguém irá ler essa lista. Essa lista é sua, essa lista é para suporte seu, é para bem-estar seu. Liste as suas listas de sucesso, né, para que você veja sempre que necessário, para que você lide com essa comparação que sempre surge, uma hora ou outra sempre vai surgir, sabe? Então, gente, algum ponto, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Eu tô aqui falando há 27 minutos. Qualquer coisa, sinta-se à vontade, porque a gente tá falando, trocando ideia, né? Essa é a ideia. A ideia é trocar ideia. Então, gente, uma prática que a longo prazo nos destrói a felicidade eu vou refazer aquela fala, eu vou reforçar, melhor dizendo, aquela fala, é você se perceber. As pessoas que você segue te levam para cima, te levam para a ação, ou te levam para baixo, te levam para uma comparação injusta. Pense aí, sabe? Porque se essas pessoas te levam para uma comparação injusta, isso a longo prazo vai te fazer mal, isso a longo prazo vai roubar o seu bem-estar, vai roubar a sua felicidade. Então, a ideia de pensar nisso é que você precisa controlar o que você pode, e você pode controlar aquilo que você vê. Então, controle o que você pode, controle o que puder. O Lucas chegou aí, me mandou um salve aí. Sinta-se à vontade aqui, mano. Sinta-se à vontade, tá? Outro ponto. Esse é praticamente um mantra assim, ó, pra gente que se esforça para não se comparar, e quando a gente vê, a gente já está se comparando. É um mantra. Pense nisso. Pense não, pratique. Amanhã já vai dar para praticar, se você se comparar, tá? Quando você tiver uma recaída e se vê se comparando com o outro, sabe o que acontece? Sabe o que você faz? Faz o seguinte: diga para si mesmo: bom, aconteceu, eu estou me comparando. Feche a página, retire esse pensamento da mente, coloque o pensamento em outra energia, em outra coisa, siga em frente e relembre que você também pode chegar, você também pode ter aquilo que você deseja. O José Carlos me mandou uma solicitação. É isso mesmo? Eu vou aceitar. Se
foi engano, é só me mandar um comentário, mas já aceitei, tá, José Carlos? Não sei se era engano ou não. E aí? Boa noite. Boa noite, José Carlos. Tá me ouvindo? Sim, boa noite. Tudo certo? Tudo certo. Você pediu para participar ao vivo comigo? Como é que é? Ou foi engano? Não, eu estou curtindo a sua live e aí Tá, beleza. Então tá, se quiser, fica à vontade, tá? Fica à vontade, se tiver pergunta pode fazer, tá? Eu já tô me ok. encaminhando. Fica à vontade, tá? Eu já tô me encaminhando para o final da live. Tem mais um ponto que eu queria comentar com vocês. Sobre duas perguntas para a gente desmascarar essa comparação, sabe? Poxa, tem essa comparação, mas como é que eu vou enxergar? Como é que eu vou enxergar? Essas duas perguntas são meio que um resumo do que a gente está conversando aqui, né? Então, primeira pergunta para desmascarar a nossa comparação é a seguinte: com quem nós mais nos comparamos? A quê? Será que a gente se compara a um objeto? Será que a gente se compara a uma pessoa? A quem mais a gente se compara? Qual é o no... Quando a gente está se comparando, qual é o que mais aparece na nossa mente? Aparece mais a pessoa tal. Aparece mais a pessoa que tem esse tipo de vida. Aparece mais a pessoa que tem esse tipo de comportamento. Aparece mais a pessoa que tem esse objeto. Sabe? Então, pensando nessa pergunta, com quem mais a gente se compara, com mais frequência, a gente vai desmascarando, a gente vai esclarecendo como que a comparação vai agindo com a gente, sabe? Eu dei um exemplo lá atrás, né, da minha vida profissional, eu como psicólogo, conversando com outras pessoas. Então, será que eu me comparo mais com os meus colegas psicólogos? Quem será que eu comparo mais? Sabe? Se percebam, gente. Se percebam, tá? E a segunda pergunta, pra gente encerrar a nossa conversa de hoje, nosso papo de hoje, é a seguinte: poxa, será que tem alguém que eu sigo, que eu acho inspirador, mas na realidade seguir essa pessoa só me leva para baixo? Será que eu estou pensando que eu estou me fazendo bem, mas eu estou me fazendo mal? Essa é a segunda questão, essa é a segunda bomba para a gente ficar pensando e para a gente ir esclarecendo essa comparação dentro da gente. Porque quanto mais a gente esclarece o nosso mundo interno, quanto mais a gente entende o nosso mundo interno, mais a gente tem autoconhecimento, a gente consegue resolver os nossos problemas. O Felipe fez um comentário. Engraçado que essa comparação sempre tende a diminuir nossos potenciais humanos. Verdade, né? Muito bom. Exatamente, exatamente. A comparação sempre tende a nos rebaixar, sabe? A comparação é muito difícil ser algo bom. O Felipe fez mais comentário, bomba mesmo. Às vezes nos enganamos. Às vezes nos enganamos. O Lucas diz, bom, é bem isso, mano. E aí eu vou. O Lucas fez um comentário e me fez lembrar algo, né? Muitas vezes, gente, a gente se compara e a gente se rebaixa. Não é nem pelo que o outro está fazendo, mas é porque o outro está recebendo aquilo que a gente queria receber. Então, o outro está utilizando as habilidades dele e ele está ganhando reconhecimento.
E aí a gente olha pro outro e diz, poxa, por que, que não é eu lá? Sabe? Então, autoconhecimento, desmascarar a comparação é isso. É ver o que o outro tem que eu queria ter. Essa é uma pergunta boa também. Sabe? Por que que... Por que não? Essa pergunta também não é tão boa. Mas a questão é se perceber. Se perceber. Poxa, ele tem algo que eu quero. Tá, e o que, que eu vou fazer para mim me desenvolver e chegar onde eu quero? Poxa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro, eu posso fazer aquilo outro, eu posso fazer aquilo outro. Opa, então quando eu penso no que eu posso fazer, aí eu já estou saindo de dentro da minha cabeça. Eu já estou saindo de dentro da minha cabeça, eu já estou indo para ação, sabe? Então, quando a gente vai para a ação, aí há uma chance de solução. Até lá a gente vai ficar aqui na nossa cabeça sofrendo sozinho, sabe? Por isso que lá no início da live eu comentei no título que é comparação ou desgraçamento da cabeça, desgraçamento eterno da cabeça, porque a gente vai ficar eternamente sofrendo, sabe? Eternamente aqui dentro, porque tem algo que eu falo na minha mentoria, que é a fantasia neurótica. A fantasia neurótica é aquela ilusão que nos mantém no sofrimento, sabe? Então, a comparação ela faz parte disso. Ela é muito culpada disso, de nos manter só no nosso sofrimento, para a gente não impulsionar e para a gente ficar reforçando aquilo que a gente já acredita sobre nós mesmos. O Felipe fez outro comentário. Será então que essas comparações não revelam uma inveja e por isso nunca queremos admitir que sentimos inveja? Boa, Felipe. Boa, muito boa essa pergunta. Muito boa. Às vezes pode ser, tá? Como a gente já comentou no início da live, nada tem uma resposta única, né? A gente já viu no próprio início da live. Às vezes pode ser inveja, mas uma pessoa com baixa autoestima, na maioria das vezes, não é inveja. É mais um pesar. Olha, a pessoa está usando as habilidades dela e eu não estou usando, sabe? Na maioria das vezes é um pesar, não é uma inveja. Se tratando de uma pessoa com baixa autoestima, tá? E aí eu falo do que eu tenho conhecimento, tanto experiência vivida, que eu tive baixa autoestima há muito tempo, quanto teoria, tá? Mas pode sim, em alguns casos, ser inveja. Ser inveja. O Lucas comentou, é uma boa questão, ou talvez revele uma coragem que não temos de fazer algo, apesar de sermos totalmente capazes. E ele riu. Tem mais a ver com o nosso medo de não conseguir do que com a inveja. Eu estou mais pro lado do Lucas, ou pelo menos a teoria e a prática está mais para esse lado, desse medo de não conseguir, do que literalmente ser uma inveja, sabe? O Lucas respondeu o Felipe antes. Tá, beleza. Mas é bem isso, a Vânia chegou aí, fazia tempo que a Vânia não aparece nas lives. Seja bem-vinda, Vânia. A gente está falando sobre comemoração, sobre comparação. Estamos falando sobre toda essa complicação, né, que a comparação nos gera. E aí o José Carlos está aí com a gente, está acompanhando a live. Então, gente, alguma pergunta, algum ponto? Tem mais 10 minutos. Às 9 eu atendo, gente. Então tem mais 10 minutos para a gente filosofar, a gente trocar ideia. Se tiverem perguntas, eu respondo. Se não tiverem, eu me despeço e semana que vem eu vou falar sobre autocrítica, que é uma irmã da comparação, né?
autocrítica. Aí eu vou dizer como é que ela surge, enfim, como é que ela nos massacra, sabe? Tiago, no final gostamos de ficar sofrendo, será? Felipe, infelizmente, sim. Em alguns casos, sim. Porque, cara, muitas vezes a gente percebe o sofrimento como algo que nós deveríamos estar nos alimentando. Vou dar um exemplo. A pessoa cresce em um relacionamento em que ela apanha muito do pai, é, a, a violência contra ela está muito presente, e aí quando ela vai para um relacionamento, ela acredita que aquilo é amor, aquilo é uma linguagem de amor. Então, inconscientemente, ela acredita que receber aquilo é, é uma linguagem de amor. Em outras palavras, não, eu iria falar sobre gostar de sofrer, mas não, cara. Gostar de sofrer a gente não gosta, Felipe. Eu vejo gente que sofre porque absorve linguagens diferentes de amor. Agora, gostar, Felipe, e todo mundo que está aí, né? Tem a ver com consciência, né? Consciência. Então, eu penso, eu sei que isso me toca, e mesmo assim eu fico agarrado no cacto. Aí é complicado, sabe? Então, gostar de sofrer, a gente não gosta, mas inconscientemente a gente sofre muito por não ver a chave que nos falta, sabe? Eu não sei se eu fui respondido, Felipe, qualquer coisa, pode perguntar, tá? O Lucas está dizendo, achei muito bom, mano. Tem até que ver com aquele nosso papo sobre isso. Sim, mano, me chama no direct que a gente troca ideia. Eu gosto de filosofar e tamo junto. A Raquel tá mandando coraçãozinho. Raquel, fazia tempo também que não aparecia. Sinta-se à vontade, Raquel. Aqui recebi a pergunta do Felipe, mas já respondi. Então, gente, é bem por aí, gente. É bem por aí. A gente não tem resposta única. Cada um funciona de uma maneira com o tema. Então, o importante, gente, o importante é se perceber. Como eu funciono? O que me afeta? O que me toca? O que me deixa mexido? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu estou numa empreitada grande, estou caminhando profissionalmente e estou me mexendo assim muita coisa. Saí de um trabalho que eu tinha, estou indo para outra área, enfim, a mudança está assim significativa. E agora às 6, eu estava conversando com um parceiro meu de trabalho e a gente estava alinhando algumas coisas e eu vi que eu vou ter que precisar correr um pouco mais. E aí eu senti medo, eu senti, poxa, será que vai dar tempo? Eu senti vários temores, eu não consegui nem ficar aqui olhando o resumo da live, estudando antes de vir para cá, sabe? Porque eu tava com a cabeça ali, sabe? E aí, nesse mesmo período, começou a me dar uma dor no ombro esquerdo. Então, olha só, eu sinto exigência em função ao meu período e o meu ombro sente o peso. Percebe? Percebe? Então, isso é consciência. Isso é se perceber. Sabe? Então, esse é o segredo de tudo, gente. Esse é o segredo de tudo. Se eu fosse falar uma palavra para vocês, consciência. 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 Eu vou repetir mais uma vez, tá? Consciência. Tá? A Raquel deu boa noite. Boa noite, Raquel. Sabe? Porque consciência do que acontece dentro da gente e fora, e principalmente como o externo afeta o nosso interno, isso vale ouro, gente. É isso que eu faço na psicoterapia,
É isso que eu faço na minha mentoria, é isso que eu vou fazer no meu próximo curso sobre autoestima. Sabe? Consciência vale ouro. Consciência é o tesouro, tá? Consciência é o tesouro. Temos 5 minutos, gente. Quem quiser perguntar, quem quiser comentar, quem quiser colocar... O Juba tá dizendo, bora, bora. É porque eu vou atender às 9, Juba. Gente, o Juba é um cara que eu admiro muito. Eu tô aqui por causa dele, tá, gente? Eu só... assim, gratidão é a gente reconhecer que a gente não sabe de tudo, que a gente não conhece tudo e que a gente precisa de pessoas. Então, eu gosto de dar crédito a quem tem crédito. Tá, gente? O Juba é meu irmão, meu pai, meu filho. Nossa relação é bem intensa. Mas, assim, Juba, muito obrigado por tudo, tá? O Felipe disse, conheça a ti mesmo. Resume todas as filosofias, né? Sim. Conheça-te a ti mesmo. Resume tudo, né? E quando eu conheço a mim mesmo, eu começo a me amar, eu começo a estruturar minha autoestima, a minha autoestima constrói meu amor próprio, a minha forma como eu vou lidar comigo e com o que eu vou lidar com o mundo vai ser de uma maneira saudável, eu faço melhores escolhas e construo uma vida significativa. Então, percebe? Comecei lá de trás, lá com a filosofia, né? Vivendo, e isso faz totalmente sentido na nossa vida hoje, sabe? E aí a gente já pode pensar, poxa, o que eu estou fazendo que não está me fazendo sentido? O que eu estou fazendo que já perdeu tesão, mas com brilho no olho? A gente pode pensar nisso. Que tem a ver com tudo isso. Porque quanto mais eu vivo numa vida que não faz sentido para mim, mais eu vou tender a se comparar. Porque se a minha vida tá ruim, é muito fácil eu querer me comparar com os outros. Agora, se a minha vida tá boa, eu não vou querer me comparar com os outros, porque a minha vida tá boa, tá bom, tá legal. Sabe? Então, tudo se resume em consciência e autoconhecimento. Gente, vou indo nessa. Vou me preparar para o atendimento das 9, tá? Muito obrigado pela companhia de todos. Muito obrigado. Muito obrigado pelas interações. Sempre é bom. Sempre é... Porque eu faço live para isso. É para trocar ideia. Hoje aqui eu pensei que comparação não é de todo ruim, né? Pensei em várias coisas, sabe? Então, a ideia da live é trocar ideia. O Lucas disse, bom atendimento. Saudades. Mano, é nóis. Saudade também. O Luquinha, gente, é um amigo de infância. Agora ele tá em Curitiba, tá, sei lá, 500, 600 quilômetros de distância. Mas continua sendo meu irmão. Resumindo, gente, muito obrigado pela interação, tá? Eu faço live para isso, para trocar ideia, para pensar, para trazer conhecimento. E para se construir, tá bom? Semana que vem eu vou falar sobre autocrítica, né? O juiz de nós mesmos. O juiz de nós mesmos, tá bom? Obrigado, Raquel, e boa noite, gente. Vou indo nessa. Tchau.